Viver em Goiânia é muito bom mesmo, apesar de alguns problemas que são comuns a todas as capitais. Mas quando o assunto é custo de vida, a situação fica mais apertada e o bolso mais vazio. Aparentemente não é tão grave assim e até temos um poder de compra razoável. Mas no dia a dia a população diz que é bem diferente. É sobre isso que vamos tratar hoje no quadro Falando Economias. O custo de vida em Goiânia é em média de R$ 1.657. Já o valor médio salarial recebido é de R$ 1.912. Assim, a despesa gasta para se morar na capital goiana corresponde a 86,6% do que um trabalhador recebe em média. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa internacional realizada pela empresa especializada em mercado de trabalho Adzuna. Nem todo mundo sente este reflexo, como o Paulo Henrique, que está desempregado, mas recebe seguro-desemprego. O salário é muito baixo em qualquer capital do país, da cidade, com a inflação não está dando para viver com salário mínimo. A empresa que opta por pagar seu salário mínimo a um funcionário, ele com certeza não tem condição nenhuma de pagar seus custos sozinho. Ainda segundo a pesquisa, com um poder de compra de 15,39%, Goiânia ocupa o primeiro lugar nacional no ranking, à frente de Curitiba, Recife, Brasília, Belo Horizonte e até Porto Alegre. Mas o que o povo acha desses dados? A inflação está subindo mais do que o nosso salário. E o custo de vida fica difícil? Fica difícil. Você acha que está muito caro? Muito caro. O custo de vida é alto, né? Então, às vezes, a necessidade, o que a gente precisa mesmo para sobreviver, acaba que a gente precisa ter outro meio de ganho. Será porque, na prática, esses números parecem estar longe da realidade? A pergunta eu repasso agora para o economista Danilo Orcida, porque esses números... Oi, Danilo, boa tarde. Por que esses números, eles parecem assim muito diferentes? Primeiro, eu acho que é bom a gente colocar, primeiro, o que é o poder de compra, né? E depois o custo de vida. Perfeito. Em verdade, a pesquisa dessa agência internacional, a Adzuna, ela mensurou custo de vida das capitais brasileiras. Então, ela está comparando a capital, por exemplo, Goiânia, capital do estado de Goiás, com a capital São Paulo, com a capital Rio de Janeiro e demais capitais brasileiras. Então, em verdade, essa pesquisa reflete que em Goiânia o custo de vida é menor se comparado às demais capitais brasileiras. Todavia, quando confrontamos com alguns indicadores oficiais do próprio IBGE, como o salário mínimo, a inflação, nós percebemos que, primeiro, 70% da população brasileira, 72%, sendo mais específico, da população brasileira vive com até 2 salários mínimos. Então, nós temos uma grande massa, a maior parte da população brasileira, dentro dessa faixa de renda entre 1 e 2 salários mínimos. Quando reduzimos isso para 1 salário mínimo, nós temos 40% da população brasileira que recebe até 1 salário mínimo. Então, essa faixa da população, de fato, perdeu o poder de compra no último ano, porque nós temos um contexto de inflação. Falando em números, a inflação na capital Goiânia, em Goiânia em específico, está com 2 dígitos, 14,18. O reajuste do salário mínimo no início do ano foi de 11,25. Então, quando confrontamos esses dois indicadores, nós percebemos que, de fato, houve uma corrosão em razão da inflação do poder de compra do cidadão. Está realmente assim, né? A gente sai está impossível viver com esse valor, porque os salários não acompanham a inflação. Com certeza não acompanha. O indicador da inflação hoje está num cenário de 2 dígitos, um cenário que exige uma certa atenção. Agora, essa pesquisa ela traz que sinaliza o custo de vida, traz um dado interessante, que em Goiânia é uma das capitais, por sinal, com o menor custo de vida, está aí no rol das capitais com o menor custo de vida se comparado às demais capitais brasileiras. Algumas capitais passam por um cenário até de especulação. Cito aí, por exemplo, o Rio de Janeiro, que nesse cenário de Olimpíadas enfrenta uma certa especulação imobiliária em relação ao preço dos imóveis. Isso puxa o custo, né, de moradia, de certa forma transforma a capital numa das capitais, aí, junto com Brasília e São Paulo,
com maior custo de vida no Brasil. E aqui em Goiânia ainda estamos aí dentro de um patamar mínimo, médio, né, pela pesquisa. Sim, Goiânia e Curitiba estão aí, segundo essa pesquisa da Adizuna, né, uma fonte, uma agência internacional, nós estamos aí no rol das capitais brasileiras com menor custo de vida. Danilo, a gente, claro, está acompanhando toda semana a gente está acompanhando aí essa questão da economia no país. Previsões, tem como fazer já previsões? A gente está quase aí com uma mudança de governo, que está quase inevitável isso já, né? E como é que fica? Já é a possibilidade dos economistas fazerem alguma previsão? Olha, eu acredito que o Brasil passa por um cenário político que ganha um desdobramento e ainda não é um desdobramento que traz estabilidade. Com certeza. Já digo por quê. Nós temos a figura do impeachment, que já caminha para uma solução, em sequência a possibilidade de um governo Temer, que não tem estabilidade política, porque em paralelo ao processo do impeachment, existe um processo no TSE, na qual se discute a cassação da chapa Dilma-Temer. Ou seja, o processo que certamente será pautado para 2017, de acordo com até os ministros do STF, e nós temos o risco de, em 2017, ver a cassação, né, do Michel pode Temer, ser o presidente. Então eu vejo que o cenário cenário político é instável, mas essa instabilidade, principalmente no aspecto do impeachment, já ganha uma solução e o cenário econômico está aí entrando nos eixos nesse contexto. É o que a gente mais espera, com certeza. Obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Um abraço mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde aos telespectadores. Obrigada. Eu conversei agora com Danilo Orcida, que é economista.